Irmãos, versículo 1 do capítulo 18 nos diz assim: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Você há de observar aqui, no capítulo 18, um subtítulo que a sociedade colocou, falando sobre a queda de Babilônia. Esse texto do capítulo 18 ele é um texto profético. Ainda não aconteceu, ainda não se consumou, só lá na frente vai acontecer. Mas, o que acontece? O texto diz que aquilo já é algo certo, tá? Algo certo. Então, é um texto que também antevê o momento da queda de Babilônia. E aí, nesse versículo de número 1, a gente observa que um anjo com uma voz poderosa, na minha versão aqui, uma voz muito alta, uma voz poderosa. E por que uma voz poderosa? É uma voz de alerta, é uma voz para chamar a atenção, para despertar aqueles que são cristãos e estão dormindo, tá? Você já viu quando o pastor, quem prega, né? Quem prega sabe disso. O pastor está pregando a mensagem. A gente não grita, porque geralmente o pastor da presbiteriana, né, ele costuma pregar mais lentamente, explicando o texto, né, falando pausadamente. Mas de vez em quando a gente, para não ficar muito monótono, né, e para acordar aqueles que estão dormindo, a gente fala, mas irmãos, né? Aí todo mundo acorda, né, e passa a prestar atenção. É um artifício que a gente utiliza em alguns momentos para despertar as pessoas, não é isso? E aqui o texto está nos dizendo que a intenção é justamente essa, de despertar a igreja, para que a igreja não fique ligada à Babilônia, à meretriz. É isso. Então, a igreja precisa ser acordada. Por quê? Porque nós, por vezes, ficamos fascinados, seduzidos por Babilônia. Babilônia, ela é símbolo de sedução, de todas as coisas que apaixonam o ser humano. Tem o seu aspecto econômico, tem o aspecto também religioso, da falsa religião. Então, tudo que nos atrai, né? Aí você pode me perguntar, mas pastor, tem coisas que nos atraem e são boas, sim, perfeito. Mas o que acontece? O problema aqui de Babilônia, do espírito de Babilônia, é que ele faz com que coisas boas até se tornem algo que controla a nossa vida, que domina os nossos interesses. Quando a gente passa a colocar Deus em segundo plano e fica ligado a essas coisas que estão no mundo. Por exemplo, diversas atividades são lícitas. Futebol, maravilha, mas tem gente que não consegue perder um jogo sequer do seu time. Não é? Não acontece? Não é pecado futebol. Eu gosto muito de futebol, Paulinho gosta muito também, mas tem gente que não consegue. Eu conheci um irmão, um diácono, que ele me dizia assim, olha, é uma prova para mim. Eu falava prova, é uma prova. Eu chego na igreja, eu tenho que chegar mais cedo, mas quando tem jogo do Flamengo, é uma dificuldade. Um amigo meu lá de Itaboraí, e essa era a dificuldade dele na época que ele exercia o diaconato, né? Então, tem coisas que são boas, mas elas controlam, elas dominam, a gente fica muito ligado a elas, e é esse o grande problema. E aí, o texto vai nos falar como? Caiu a grande Babilônia. Ué, mas pastor, se não caiu ainda, por que o texto está usando essa expressão caiu? Primeiramente porque é algo tido da parte de Deus como algo já realizado, não é? E o mais interessante, isso é importante que você grave, olha que coisa legal, o caiu quer dizer que não tem mais retrocesso, é algo certo, é algo que não tem mais como ser revertido. Babilônia caiu, entendeu? Babilônia está destinada a ser completamente destruída, não tem volta, entendeu? Então, por isso o texto fala caiu, a grande Babilônia
ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito maligno, espírito imundo, ou seja, tudo de ruim, tudo que não presta. O que acontece? Babilônia aqui se refere a um sistema perverso, iníquo, né, que age contra a igreja e que ele sempre existiu, tá? Então, em cada época da história, ele é representado por um império diferente, entendeu? Então, Babilônia, Assíria, o Império Greco-Macedônio, né? Então, diversos impérios durante a história exerceram esse papel, entendeu? Então, muito mais do que uma nação ou de um período apenas, Babilônia se refere a esse sistema que sempre vigorou na história, um sistema opressor com valores contrários aos valores do reino de Deus, entendeu? Então, no sentido do Apocalipse, Babilônia se refere a isso. Quem era a Babilônia do primeiro século? O Império Romano. Era a Babilônia do primeiro século, entendeu? Ela que era o grande nome que exercia esse fascínio, essa sedução, e que ao mesmo tempo agia de tal forma que oprimia os crentes de tudo aquilo que era bom e lícito. Por exemplo, se você não fizesse parte, como nós já explicamos, de alguma associação comercial, o que acontecia? Você estava prejudicado, você não podia trabalhar nem comercializar os seus produtos. Então, por conta disso, os crentes estavam privados de alguns privilégios que eram lícitos, por conta da opressão do Império Babilônico, do Império Romano, né? Ou seja, desse sistema perverso contra a igreja. A igreja não tinha como atuar, porque ela é fiel a Cristo, e se ela é fiel a Cristo, ela não pode ser fiel à Babilônia, entendeu? Então é isso que ele está querendo dizer para nós com Babilônia. Bom, e aí no versículo seguinte, ele continua falando, né? Antro de toda árvore de ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, né? É que o texto está dizendo para nós aqui. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. O que ele está dizendo para a gente agora? Ele está falando a respeito daqueles que se locupletaram, daqueles que enriqueceram de maneira injusta, se beneficiando dos privilégios de estarem associados a quem? A Babilônia. Então, o fato de alguns darem apoio à Babilônia trazia também sobre si o quê? Benefícios. Era conveniente, era interessante, né? E Babilônia, ela desenvolvia essa atração sobre as nações, sobre os reis. Então, eles começavam a apoiar esse sistema malvado, injusto, de perseguição contra o cristianismo, de perseguição contra a igreja, entendeu? Bom, e aí o texto diz para nós: então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu. Então, olha só, o texto começa dizendo que ela caiu, porque não tem mais retrocesso, mas, ao mesmo tempo, há um profundo e grande apelo para que a igreja ela tome uma posição e não se deixe levar pelo fascínio da meretriz, da Babilônia, desse sistema contrário aos valores de Deus. Por isso chama de povo meu, e diz: saiam dela, povo meu, não sejam coniventes com esse tipo e com esse estilo de vida que Babilônia propõe. É um estilo de vida completamente contrário aos valores de Deus. Vocês não podem fazer parte disso. Fujam, saiam dela, não se deixem influenciar por Babilônia, né? Então, o que a gente observa em nossos dias? Nós entendemos que muitos cristãos, muitas igrejas, elas estão se deixando levar pelo espírito de Babilônia, pelas ideias de Babilônia. Muitas igrejas estão hoje
adotando um evangelho que é um evangelho misturado com outras crenças, com outras ideologias. É o evangelho de Babilônia, o evangelho falso, o evangelho errado, que muita gente tem pregado e tem ensinado por aí, né? É a igreja que agora é a igreja da psicologia, é a igreja que agora é a igreja do coach, é a igreja que agora é a igreja da teologia da prosperidade, é a igreja que não prega sobre Jesus Cristo, sobre o evangelho. Jesus Cristo é adequado aos interesses das pessoas. Tudo isso é Babilônia. O misticismo, os cultos nos quais nós vemos pessoas sendo incentivadas a portarem amuletos, rosas, balas ungidas, água e coisas que o valham. Tudo isso é a falsa religião, é o espírito de Babilônia seduzindo as pessoas para que elas fiquem longe de Cristo e fazendo com que os crentes não busquem viver uma vida de santificação. Então, por incrível que pareça, hoje já existe um evangelho permissivo, um evangelho que não apresenta os princípios morais de Deus para as pessoas, compreende? Então, o evangelho tem que ser pregado na sua inteireza. E quando Babilônia consegue isso, é a sua glória, é a sua alegria, porque ela sabe que vai gerar o quê? Crentes fracos, crentes confusos, crentes que às vezes nem crentes são, mas acham que são crentes, compreendeu? Então é disso que o texto está tratando, de algo muito presente em nossos dias. É um alerta para a igreja, é um alerta para cada um de nós. Bom, e aí o texto diz assim, versículo de número 4 ainda: saiam dela, vocês, povo meu, povo de Cristo, povo de Deus, para que vocês não participem de seus pecados. O que ele está dizendo? Cumplicidade. Cumplicidade. Às vezes, a igreja é cúmplice de Babilônia. A igreja busca os favores de Babilônia, dos governos deste mundo, dos poderes deste mundo. Isso é Babilônia. Então nós temos que ter muito cuidado. Somos cúmplices às vezes. Às vezes nós não denunciamos as mazelas e os pecados que acontecem. A gente fala, não, eu não pratico, eu não faço, eu não ajo assim. Deixa quem quiser agir, mas eu vou ficar quietinho, mas eu não vou fazer. Isso é omissão, isso é cumplicidade. Nós estamos de uma certa maneira, ainda que não efetivamente, não positivamente, mas nós estamos apoiando quem? Apoiando Babilônia, esse sistema contrário aos valores de Deus. Então, nós precisamos ficar alertas. Bom, e aí o texto diz ainda para nós, né? Para que não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, né? Ele está dizendo para nós o seguinte: o cuidado é porque, se nós formos de Babilônia, se nós formos apoiadores de Babilônia, aquilo que ela vai sofrerá, né, também nos acometerá. Mas claro que nós somos verdadeiros cristãos, seguimos o Evangelho de Cristo, confiamos na misericórdia dele, nós não seremos enganados, não nos deixaremos levar, nem tampouco sofreremos essas consequências. Só, meu irmão, que a gente tem que estar de olho muito aberto, porque a coisa é muito sedutora, sabe? Então, porque atua em 3 áreas de fascínio sobre o homem: dinheiro, sexo, poder. E tendo poder, se tem o quê? Sexo. Se tem o quê? Dinheiro. Não é verdade? Uma coisa está ligada à outra, puxa a outra. Alguém falou aí atrás. Uma coisa puxa a outra, entendeu? E são áreas que os seres humanos, nós todos, precisamos ter muito cuidado. Porque quem não pende para uma coisa, pende para outra. O fascínio é grande, a influência é grande. Eu lembro que uma ocasião eu cheguei em São Gonçalo, estava pastoreando uma igreja, e a igreja estava muito cheia, a igreja tinha gente até lá fora na igreja, né? Lá na rua eu olhava, um dia eu olhei e falei assim, aquela lá fora é Rosane? E era Rosane mesmo, lá longe, eu vi Rosane lá atrás, uma amiga minha que às vezes vem aqui. E aí,
cheguei numa reunião importante dos homens lá do presbitério. Quando eu cheguei na reunião, um pastor me abraçou e falou assim, bateu nas minhas costas, me abraçou e falou, esse é o cara. Aí começou a bater nas minhas costas e tal, né? Porque a igreja cresceu, estava pequena e cresceu. Eu não sorri, eu não me agradei daquilo. Talvez ele não tenha feito por mal, né? Não tenha feito por mal, talvez. Mas eu falei, cara, isso não é correto. Daqui a pouco você começa a se vangloriar e se achar alguma coisa, e nós não somos nada. Tudo que nós fazemos porque Cristo está na nossa vida, é Ele quem atua, é Ele quem dá o resultado. Esse tipo de sentimento não pode estar em nosso coração de maneira alguma. São as seduções desse tempo, poder, influência, relacionamento, conhecimento, isso pode ser profundamente danoso à nossa vida espiritual. Deus não é contra prosperidade, Deus não é contra que a gente cresça, Deus não é contra que nós estejamos em evidência. A única coisa que nós precisamos pensar é que existe um fascínio em tudo isso, e isso pode nos derrubar. Então nós precisamos lidar com muito critério, com muito cuidado sobre essas seduções. Bom, e aí o texto diz assim para nós, veja, versículo de número 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Então o que acontece aqui? Vamos abrir, deixa eu ver se eu não estou enganado, Jeremias capítulo 51, versículo 9. Se alguém achar, pode ler para nós, eu acho que é isso mesmo. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. Está vendo? O que acontece? Eu tenho evitado me reportar às passagens do Antigo Testamento, porque exigiria uma explicação, às vezes grande, às vezes aquilo que o texto do Apocalipse remete a um livro profético, exigiria mais tempo, e nem sempre você vai encontrar exatamente a mesma coisa no livro profético e no Apocalipse, mas embora haja uma conexão, mas o texto que você acabou de ler, a gente dá para observar muito bem que tanto na Babilônia do Antigo Testamento, como na Babilônia atual, os pecados, tudo aquilo de errado que ela propunha, chegou aonde? Chegou até o céu. Chegou ao limite máximo, transbordou, fala Sérgio, as mais altas nuvens, chegou numa intensidade tão profunda, é disso que o texto está dizendo para nós, né? E aí o texto diz, e Deus se lembrou dos seus crimes. O que o texto está dizendo para a gente? Está dizendo que Deus não deixaria de punir a maldade de Babilônia, como não deixou de fazê-lo no Antigo Testamento, não vai deixar de fazê-lo com a Babilônia espiritual, entendeu? Então vai chegar um momento em que ela vai ser punida diante de toda a maldade que ela realizou. Chegou aos céus, chegou às nuvens, transbordou esse esquema, esse sistema extremamente pecaminoso. Tá bom? É isso que ele está dizendo aqui para nós. E aí, o versículo de número 6 nos diz assim: retribuam-lhe na mesma moeda, paguem em dobro pelo que fez. Aqui pode dar uma ideia errada. Quando fala paguem em dobro, pode dar uma ideia de uma pena superior ao mal cometido, mas não é essa a ideia, tá? A ideia é justamente da pena exata para o tipo de maldade, de pecado cometido por Babilônia, entendeu? Essa era a intensidade da pena, uma pena justa. E aí eu queria ver com vocês 2 textos, 1 Timóteo 5,17, e outra pessoa, leia por favor, Isaías 40, versículo 2.
Então ela será punida na mesma medida em que pecou, ao receber o quê? Uma glória que não era propriamente dela, mas era glória de Deus, de Cristo. Quem achar pode ler, por favor. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Está vendo? Então, em dobro aí, significa dizer aquilo que é justo, pela sua dedicação, pela sua entrega, porque se afadigam no estudo. Gente, estudar é uma bênção, mas estudar também requer preparo físico, porque cansa, né? Cansa muito, não vou dizer que não cansa não, cansa, mas é uma bênção poder estudar, né? Versículo 2 do capítulo 40 de Isaías, quem achou aí? Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Que já recebeu em dobro da mão do Senhor, o quê? Por todos os seus pecados, ou seja, a punição é a punição exata, ela não é menor, ela não é maior, é isso que o texto tenta mostrar para nós com muita clareza. Então, na sequência diz, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo que ela se entregou. O que o texto está dizendo aqui agora para a gente? O texto está falando que ela viveu uma vida de muito luxo, de muita riqueza, de muita ostentação, né? E isso nos remete a um outro texto bíblico, que é Provérbios 16, 18. Vamos ver isso? Provérbios 16, 18. E foi justamente o orgulho e a arrogância de Babilônia que a levaram aonde? À queda. Então, o orgulho e a arrogância fizeram isso. Vamos lá. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Está vendo? A soberba precede a ruína e mais o quê? Então, tipo assim, ela caiu por causa da arrogância, por causa da soberba. E esse é o grande cuidado que todos nós, homens e mulheres, precisamos ter. Não podemos deixar que esses sentimentos, que não são sentimentos naturais para um cristão, para a nova criatura, que eles ocupem lugar em nosso coração, porque aí vem a queda. E por isso Babilônia caiu, por causa da sua arrogância. Ela assumiu a glória, ela assumiu o louvor, que era devido a quem? A Deus, e não a ela. E aí o texto nos diz ainda, veja comigo, em seu coração se vangloriava, diz aqui, olha, façam-lhe sofrer tanto tormento, tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava, olha só, hein? A vanglória, estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Gente, que arrogância, né? Tem gente, às vezes, que pensa dessa maneira: eu nunca vou precisar de ninguém, nunca vou viver um revés na vida, né? Nunca vou precisar de parente algum. Aí briga com todo mundo da família, né? Briga com os colegas, briga com os irmãos da igreja. Irmãos, a vida nos ensina, quando a gente menos espera, a gente está precisando pedir um favor a alguém. E aí, de repente, isso aqui aconteceu, a gente fechou todas as portas. E agora? A cara de pau, desculpa a expressão, para bater na porta de alguém, né, que você desconsiderou. É difícil isso, né? Então, é disso que ela está dizendo aqui, que o texto está dizendo, que o texto está dizendo para nós aqui. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Então, assim como a Babilônia terrena do Antigo Testamento, também vai acontecer, né? E aqui ele diz como se já tivesse acontecido a mesma coisa, ou seja, num só dia aconteceria a sua destruição. Isso está
em Isaías 47, 9, e depois versículo 14. Vamos ver lá? Vamos ver, acho que dá tempo ainda, a gente começou na hora. Isaías 47, 9 e 14. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia. Perda de filhos e viuvez virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Está vendo? Então a destruição de Babilônia, queimada pelo fogo num só dia, ou seja, uma ação sem resistência, uma ação que parte do próprio intento de Deus contra a Babilônia, ela é destruída num só momento, num só instante, sendo queimada, destruída totalmente. Que coisa impressionante, né? Sem resistência, isso é importante dizer, porque não há como resistir a Deus, não há como lutar contra Deus. E aí na sequência diz, por isso num só dia as suas pragas alcançaram morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Veja, o que aconteceu no Antigo Testamento também acontecendo na Babilônia do Apocalipse, a Babilônia, espiritual, né? Que coisa. E aí o texto diz mais, pois poderoso é o Senhor Deus quem a julga. Está vendo? Depois versículo seguinte diz, quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Então olha só, gente. Em primeiro lugar, aqui fala sobre os governantes da terra. Os reis da terra simboliza todos os governantes da terra, os governantes de todos os tempos. Então, eles vendo a situação de Babilônia, o que eles farão? Eles irão lamentar. E por que eles se lamentarão? Vocês têm uma ideia? Por que o lamento? O castigo, certo, mas o quê? Eles se prostituíram, se deixaram levar, mas o quê? Muito bem, perderam tudo. Ou seja, eles foram prejudicados também com o que aconteceu com Babilônia, porque eles se enriqueciam, eles se locupletavam, eles eram beneficiados com Babilônia, era interessante para eles Babilônia, entendeu? Então, isso é muito interessante que a gente perceba aqui, é o que o texto está dizendo. E esse lamento não é um lamento altruísta. Repare comigo uma coisa, não é aquele lamento de alguém que fala assim, coitadinha dela, né? Ela morreu, não, ela foi punida, não. O pensamento é naquilo que eles deixaram de ganhar, naquilo que eles seriam prejudicados, porque eles se beneficiavam com o sistema de Babilônia, entendeu? É como, por exemplo, quando... Imagine você que um dia acabe a corrupção no Brasil, né? Vai ter gente triste, né? Vai ter muita gente alegre, feliz, mas vai ter gente triste. Por quê? Porque a vida toda só soube o quê? Se locupletar através desse sistema iníquo, que na verdade é o próprio sistema de Babilônia, entendeu? É o sistema de Babilônia, de corrompendo, usando, seduzindo, enredando pessoas, é o que acontece. Bom, e aí o texto diz assim, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão. Outra coisa importante dizer aqui é o seguinte, por que estão longe? Por que estão agindo assim? Eles estão preocupados porque se aconteceu com ela, também vai acontecer com eles. Eles também serão punidos, compreende? Eles vão receber também a paga, compreende? Então, esse é o grande receio deles, é o grande medo deles. E aí o texto diz, ai, da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora
chegou sua condenação. Nos versículos de 9 a 10, nós temos os reis, os governantes da terra, o poder estatal, sofrendo por conta da queda de Babilônia. Agora, a partir do versículo de número 11 até o versículo 17a, nós veremos os mercadores também sofrendo com a queda de Babilônia. Diz assim o texto: os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Olha que coisa, não há compradores, e com isso a perda econômica, ela é sentida. Não há mais compradores. E aí o texto diz ainda para nós: ninguém mais compra suas mercadorias, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e pedras de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. Olha quanta coisa! Tudo isso está dentro do sistema de Babilônia, né? Tudo aquilo que seduz, que encanta, mas que ao mesmo tempo é perecível. E o problema é que às vezes o próprio crente, ele é estimulado a colocar o coração dele nessas coisas. Nessas coisas. Isso tudo assume um lugar de tamanha importância para o crente, que o crente se deixa levar por esses valores que são valores de Babilônia. Explicando a vocês uma coisa importante: não é que você não possa ter um objeto de ouro, não é que você não possa ter uma obra de arte na sua casa, não é isso. O que nós estamos dizendo é quando essas coisas são o centro da sua vida, a coisa mais importante da sua existência, você vive só para isso, entendeu? É o centro do seu querer, isso exerce um fascínio enorme sobre você. Aí é Babilônia, e a gente tem que se preocupar com isso. Os mercadores estavam tristes agora, lamentando. Por que eles lamentam? Porque não teriam mais como se beneficiar dessas riquezas, da comercialização desses produtos, né? E olha que coisa interessante, eu não posso falar de todos os detalhes, porque também não haveria tempo, mas veja que até de corpos e almas de seres humanos. Aqui fala da escravidão também, né? Então, pessoas que comerciavam o quê? Escravos, pessoas. Isso nós sabemos pela história, né? Que isso aconteceu. Então, isso também é espírito de Babilônia, né? Bom, e aí, versículo 14: eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Porque Babilônia buscava glória, buscava riqueza, buscava tudo isso, que foi justamente a sua própria fonte de ruína, né? Nunca mais serão recuperados. Que coisa, né? A gente às vezes bota o coração em coisas que não vão permanecer, não são perenes, são coisas transitórias. Esse é o grande cuidado que temos que ter. Tem gente que por causa de uma grande oportunidade, de uma negociata, de algo assim, abandona a fé, abandona Cristo, ou vive um cristianismo misturado, um cristianismo materialista, né? O que a gente vê muito em nossos dias, né? Pessoas que vivem dizendo: olha só, olha o que eu conquistei, olha só, é prosperidade, é riqueza. Esses templos suntuosos que nós vemos por aí também, nada contra um belo templo, nada disso, mas a gente observa que essa sedução, existem pessoas paupérrimas, que são membros de igrejas riquíssimas e que ostentam demais, e elas miseráveis, sem ter nem mesmo o que comer. Eu fui uma vez, quando eu era pastor em São Gonçalo, lá em Vista Alegre, eu fui com o diácono levar alguns donativos numa casa.
E um dos membros da casa, um dos integrantes da família, ele era de uma igreja dessas, não vou citar o nome. E aí, na hora da oração, nós oramos pela família também, além de levar os donativos. E quando nós oramos, o que aconteceu? Eu perguntei, mas seu irmão não vai vir orar, não? Não, ele está lá dentro do quarto, ele não pode aparecer, porque ele é de outra igreja, e lá na igreja dele, se ele disser que está recebendo donativos de uma outra igreja, é como se ele estivesse dando voz e vez ao diabo, dando brecha. E eu falei, meu Deus do céu, que doença, né? O que isso causa numa pessoa, num ser humano? Por isso ele não apareceu. E aí eu perguntei, mas se ele é crente, por que ele não falou com o pastor dele, com a igreja dele lá? Aí sabe o que a irmã me falou? Falou assim, não, ele não pode falar isso, porque eles só pregam a prosperidade. E como um obreiro está numa situação dessa, não pode. Vão dizer para ele que o diabo tomou conta da vida dele. Irmãos, isso é a religião falsa, é o espírito de Babilônia. E aí o texto diz mais, os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficaram de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão gritando. Chorando por quê? Lamentando por quê? Com medo de chegar também a sua vez, o seu momento. E aí o texto diz, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Ou seja, o egoísmo de Babilônia teve a sua punição. Aqui é importante dizer para vocês uma coisa, existe uma íntima ligação entre idolatria e essa ideia de prosperidade, de luxo, de riqueza, né? A gente sabe muito bem disso, essa prosperidade econômica, principalmente no primeiro século. Quando nós olhamos para o primeiro século, você deve lembrar, uma das primeiras aulas, nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você há de lembrar que aqueles que eram crentes, eles eram prejudicados, eles não participavam das associações, dos bons negócios, e eles eram pessoas pobres por conta disso. E aí o que acontece? Quem era próspero? Era quem era idólatra, quem adorava aquelas divindades da época. Cada uma tinha o seu Deus, cada associação tinha o seu patrono, né, o seu ser divino a ser adorado. Uma vez por ano tinham que adorar quem? O imperador, era o culto ao imperador, mas depois vocês poderiam escolher quem vocês quisessem. Mas aí está a questão, a idolatria trazia riqueza. Quando você lembra de Éfeso também, nós já estudamos Éfeso aqui, a cidade de Éfeso também era assim. Havia gente que se locupletava, que enriquecia, se beneficiava com a idolatria. Faziam imagens, faziam peças e vendiam isso tudo. Uma grande soma de dinheiro fazia o quê? Circundava aquelas cidades e a própria religião. Não quero falar mal de igreja nenhuma, de religião nenhuma, mas você lembra de Porto das Caixas? Quem lembra disso? Lembra de Porto das Caixas? Quanto dinheiro ali circundava, para não citar outras cidades, né? Todo tipo de amuleto, de crendice, de superstição, ali se vendia, não é verdade? Quando a gente olha para a igreja também romana, a gente lembra de quê? Da venda das indulgências também. Tudo isso é equivocado, e isso mostra para nós uma ligação entre prosperidade e idolatria. Idolatria gera dinheiro, aquece a economia, e muita gente se pega nisso, né? Porque é bom, traz dinheiro. E aí o versículo seguinte diz, na parte seguinte, o seguinte: todos os pilotos, aqui já estamos falando sobre os marinheiros, né? Está do versículo 17b até o versículo 19. Então veja só, todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficaram de longe.
Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? E aqui você não pense numa cidade literal, pense nesse sistema perverso que nós estamos falando nesta manhã. Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão. Então, veja só, a tristeza, o lamento de alguém que foi prejudicado com os negócios de Babilônia. Aí diz mais: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperam todos os que tinham navios no mar. Você vê que a ideia é uma preocupação com a qualidade de vida, com a prosperidade que eles levavam lá. É isso que o texto bíblico denuncia. Em apenas 1 hora ficou em ruínas. Celebrem-se o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. E aí nós vemos o seguinte, que a celebração que acontece aqui não é uma celebração de felicidade pela queda, tão somente pela queda de Babilônia. Não estão festejando porque a Babilônia caiu, por ela ter caído. O que o povo de Deus está, na verdade, exultante, é porque Deus lembrou e Deus puniu a maldade de Babilônia. É isso que o texto está dizendo para nós, entendeu? Então, ali o sangue foi vertido dos mártires, dos santos, dos profetas. Ela perseguiu a igreja e, por conta disso, a exultação se dá justamente por esse motivo, pelo motivo de que a punição realmente, finalmente foi dada a ela. Bom, para a gente terminar aqui, rapidinho, só para não terminar de forma fracionada na semana que vem, Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês, está vendo? Então, o que ela fez aos mártires, o que ela fez aos profetas, o que ela fez aos cristãos, o prejuízo causado à igreja, e ela está sendo punida. Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a ao mar e disse... E aqui você pensa o seguinte, uma pedra que leva tudo junto com ela, né? Para o fundo do mar. Está dizendo para a gente que, num só momento, ela foi, de fato, destruída, ela desapareceu, ela foi punida e ela sumiu. Com igual violência será lançada na terra a grande cidade Babilônia, pois nunca mais se encontrará. Nunca mais será encontrada. Diversões, por exemplo, nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, os músicos, os flautistas e os tocadores de trombeta. Por que ele fala aqui dessa forma, irmãos? Porque, se você observar, uma das formas do espírito de Babilônia ser disseminado, divulgado, está justamente aqui, através das artes. As artes nos encantam, nos seduzem, e elas são instrumentos, quando distorcidas, são instrumentos da parte do maligno para nos enredar. É o espírito de Babilônia. A arte nos encanta, ela mexe conosco, e ele está dizendo que isso não vai haver mais nela, esse tipo de diversão pervertida, equivocada, que leva o homem para longe de Deus, o seduzindo, não haverá mais. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Olha a autoglorificação, como essa cidade era poderosa e rica, como isso seduzia as pessoas. A postura de autoglorificação fica muito clara aqui. Bom, e aí, gente, quando diz seus mercadores eram os grandes do mundo, sabe o que quer dizer isso? A primeira razão da sua punição, da sua destruição, sabe qual é? O motivo é a autoglorificação, a soberba, o nariz em pé, a mitidez, se sentir superior, roubar a glória que não é devida a ela,
Tudo isso Babilônia fez. Então, o primeiro motivo da sua destruição está justamente aqui, a autoglorificação. Segundo motivo, todas as nações foram seduzidas. Segundo motivo está aqui, ela seduziu, ela encantou as nações, então perverteu as nações. Enquanto a igreja, a Nova Jerusalém, nos aproxima de Deus, nos leva para Deus, ela nos distanciava de Deus. Então, por esse motivo também foi punida. Bom, e aí, a terceira razão, versículo 24, olhe na sua Bíblia, verso 24, é o terceiro motivo. Às vezes essa 1, 2, 3 é bom porque nos dá uma ideia mais didática, né? E aqui o terceiro motivo. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Então, qual foi o terceiro motivo? Motivo pelo qual foi: ela matou os profetas, ela matou os mártires, ela matou os cristãos. Então, Deus se lembra e Deus pune o pecado, a maldade, a sedução que Babilônia desenvolveu sobre toda a humanidade. Por aqui nós vamos ficar. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo de número 19, encerrando assim a sexta sessão. E aí só vai faltar dos capítulos 20 a 22 para nós encerrarmos, tá bom? Então deu para a gente pensar hoje, perceber hoje a necessidade que nós temos dessa atenção com Babilônia, porque é algo às vezes muito sutil e ocupa um espaço enorme no coração das pessoas, e por conta dela, muita gente boa foi atrás. Por isso, esse brado que o anjo dá é um brado de alerta, para que os crentes não fiquem dormindo e que eles possam sair de Babilônia e viver uma vida dentro do parâmetro de Deus. Amém? Vamos ficar por aqui.